Deus nos ensinou que quando você ora, deve ter certeza de que seja lógico e razoável, e que precisa ter tudo resolvido. No entanto, Deus nos encoraja a crer e permanecer na fé, pois é isso que permite que nosso Pai Celestial faça coisas extraordinárias em nossas vidas. Hoje, quero lhe perguntar: você desistiu dos seus sonhos por causa das suas palavras? Convenceu-se de que nunca vencerá certos desafios? Provavelmente isso esteja acontecendo porque você não foi ousado o suficiente para pedir a Deus. A Escritura em Lucas 12, versículo 32 diz: porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Deus quer realizar os desejos do seu coração, mas você precisa ter a fé de uma criança e estar disposto a pedir. Assim como todos os pais preferem abençoar seus filhos antes de qualquer outra pessoa, qual pai não gostaria de ver seus filhos se destacando e realizando seus sonhos? Assim também é nosso Pai Celestial. Ele se agrada em dar o reino a você, e isso faz com que um sorriso surja em seu rosto. Mas e se meus filhos nunca pedirem nada? E se tiverem medo de me incomodar ou me fazer sentir mal? Eu diria: venham aqui, eu sou seu pai e quero ser bom com vocês. Talvez você precise avançar, pare de pedir pouco, pare de agir como se estivesse incomodando a Deus, pare de fazer orações fracas e superficiais. Porque seu pai é dono de tudo, ele criou o universo. Se você quer ver a plenitude do que ele tem preparado para a sua vida, precisa aprender a pedir grandiosamente, com ousadia. Pai, leve este ministério onde nenhum ministério jamais esteve. Ouro, Deus, permita que meus filhos superem tudo o que nós fizemos. Há coisas que oro em particular e que peço com audácia, porque nosso Pai está pronto para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Portanto, ouse pedir e confie que Deus cumprirá os desejos do seu coração. Nunca contei isso a mais ninguém, são minhas petições secretas. Se eu as compartilhasse, você acharia que estou falando sério? Você realmente acredita que isso poderia acontecer? A verdade é que nem todas as petições se realizam. Mas se eu não alcançar meu maior potencial, não deveria ser porque não pedi ajuda a Deus. Não quero chegar ao céu e ouvir dizer: a Deus, eu tinha tudo isso para você, tinha abundância, avanços, sabedoria, favor, cura e restauração, mas você nunca pediu, nunca liberou sua fé. Ficou na sua zona de conforto. Eu queria que você passasse para a zona da fé. Você fez orações comuns, mas eu queria que fizesse orações do tamanho de Deus. Acredito que uma razão pela qual tenho visto o favor de Deus na minha vida é porque aprendi a pedir grandiosamente. Olho para trás na minha vida e me pergunto o que não teria acontecido se eu não tivesse feito orações ousadas. Talvez não teria conhecido minha esposa. Talvez não teria o favor que Deus me deu. É bom pedir a Deus pelas suas necessidades, mas hoje quero desafiá-lo a pedir pelos seus sonhos, pelas suas metas, por coisas grandes na sua vida. Um amigo me contou sobre uma jovem mãe que mudou sua família de Porto Rico para Nova York em busca de uma vida melhor nos anos 60. Eles eram muito pobres e viviam em um bairro difícil, com drogas e violência. Seu filho, Vitor, tinha apenas 12 anos quando foi recrutado por uma gangue. Todo mundo sabia que ele estava em uma gangue e era lá que ele encontrava camaradagem. Quando Vitor tinha 14 anos, estava viciado em heroína, já havia sido preso, participado de roubos e assaltos. Sua mãe estava arrasada e não conseguia controlar seu filho. Ela era uma mulher baixinha e não falava inglês, mas era uma lutadora. No entanto, uma coisa que essa mãe sabia e fazia era orar todos os dias, 7 dias por semana, e 2 vezes aos domingos.
Ela ia cedo para a igreja e passava horas derramando seu coração diante de Deus, pedindo pela vida de seu filho. No dia seguinte, ela foi a uma pequena igreja montada em um espaço comercial com sua irmã, onde oravam pelo filho. Ela não apenas orava para que Deus o protegesse, o mantivesse forte diante dos problemas e o livrasse das drogas. Essa mãe sabia como fazer orações do tamanho de Deus. Ela pediu a Deus para fazer dele um ministro e para levar outros jovens a Deus, mesmo enquanto ele ainda usava drogas. Vitor chegava em casa às 3 da manhã, completamente drogado. Sua mãe o esperava na cozinha, abraçava-o e dizia: Vitor, a mão de Deus está sobre você. Ele tem um chamado para a sua vida. Ele não apenas o salva, está fazendo de você um ministro. Ela declarava fé ao seu filho. No começo, quanto mais ela orava, pior Vitor se comportava. O professor dele disse à mãe de Vitor: seu filho vai acabar na cadeira elétrica. Nunca vi alguém tão fora de controle. Mas essa mãe não permitiu que isso a intimidasse. Ela continuou orando mês após mês, mesmo que não parecesse que Vitor estivesse melhorando. O que ela não sabia era que, enquanto ela orava, Deus estava agindo na vida de um jovem chamado David Wilkerson, que vivia em outro estado. Deus estava chamando esse ministro para ir às ruas mais difíceis de Nova York e falar as boas novas. Um dia, Vitor encontrou David Wilkerson pregando em uma esquina na cidade de Nova York. Vitor respondeu à mensagem de David. E sua vida foi transformada naquele momento. Deus tocou sua vida, Vitor se ajoelhou e entregou sua vida a Cristo. Deus o libertou da heroína, o tirou da gangue e o afastou de uma vida de violência. Hoje, Vitor Torres não apenas está livre das drogas, ele é o pastor de uma igreja maravilhosa, a New Life Outreach Church em Richmond, Virgínia. A igreja de Vitor realiza grandes campanhas para viciados em drogas e membros da comunidade, e ele continua a compartilhar o poder transformador do amor de Deus. Vitor agora viaja pelo mundo contando sua história, falando com gangues e jovens com problemas que muitos consideram sem esperança. Fico imaginando onde Vitor estaria se essa mãe não tivesse ousado fazer uma oração do tamanho de Deus. Talvez David Wilkerson nunca tivesse aparecido, talvez Vitor estivesse na prisão ou até mesmo morto. Mas quando parecia impossível, quando todas as probabilidades estavam contra ela e todas as vozes diziam que essa mãe estava perdendo seu tempo, que seu filho estava perdido e não chegaria a lugar algum, ela permaneceu firme e disse: Em Deus, tu prometeste que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Tu fizeste a promessa, e como Davi, sou corajoso o suficiente para pedir isso de ti. A maioria das pessoas faria uma oração comum: em Deus, protege o meu filho, não permitas que ele se machuque, guarda-o dos problemas. Isso é bom, mas quando você sabe como fazer orações do tamanho de Deus, Ele moverá céus e terra para cumprir essa promessa. Talvez você tenha um familiar que esteja à beira do desespero, assim como Vitor. Sua família pode estar tomando mais decisões, e pode parecer que esse familiar nunca vai melhorar. Mas encorajo você a continuar pedindo a Deus não apenas para trazer essa pessoa de volta, mas também para ajudar os familiares a fazerem algo grandioso. Descobri que quando Deus toca alguém que tem levado uma vida radicalmente errada, essa pessoa começa a viver uma vida radicalmente correta. Deus usará essa pessoa para realizar coisas incríveis. Assim como aquela mãe, você tem a promessa: em eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Salmo diz que a língua do justo é poderosa na terra. Não desista, continue pedindo a Deus e veja o que Ele fará. Não se contente com orações medíocres e normais, mas faça orações excepcionais, poderosas e surpreendentes.
Agora, não faça uma oração comum pelos seus filhos, não importa o que estejam fazendo ou não fazendo. Faça uma oração ousada: em Pai, peço que meus filhos sejam poderosos na terra, peço que os uses de maneiras incríveis e permita que deixem um legado de fé que será visto pelas gerações futuras. Ouse pedir grandemente. Recentemente, orei com uma estudante universitária que acabará de concluir seu programa de mestrado em pesquisa médica. Ela é cientista. Eu nem sei por que disse isso, mas orei: em Pai, permite que ela encontre a cura para o câncer, permite que faça uma diferença surpreendente. Ela começou a chorar e disse: e isso é o que meus pais têm orado por mim desde que eu era pequena. Alguém poderia perguntar: e se isso não acontecer? Eu prefiro pensar: e se acontecer? A Escritura diz: você não tem, porque não pede. Deus está dizendo: peça-me grandes coisas. Eu criei o universo. Dei existência ao mundo com as minhas palavras. Coloquei as estrelas no espaço. Não me peça apenas um pequeno aumento de salário. Não me peça apenas para afastar seus filhos dos problemas. Não me peça apenas para sobreviver na vida. Peça-me a cura para o câncer. Peça-me para transformar drogados. Peça-me por filhos que farão história. Peça-me para abrir um mar vermelho. Peça-me para tirar água de uma rocha. Peça-me para abrir as janelas dos céus e derramar enchentes de favor, enchentes de misericórdia e enchentes da minha bondade. Deus está te desafiando. Desafio você a pedir. Desafio você a remover todos os limites. Desafio você a pensar grande. Desafio você a estender sua fé. Desafio você a fazer orações do tamanho do nosso Pai Celestial. Se isso te agradou e te ajudou, deixe um comentário abaixo dizendo: eu faço orações do tamanho do nosso Pai Celestial. Assim, saberei que te ajudou e que você gostou deste vídeo. Obrigado pelo seu comentário. Obrigado por se inscrever. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.